Fala, galerinha do nono ano, meu nome é Cledson Pereira, professor de História. Vamos para a aula referente à quarta semana do PET 7, o PET que vocês estão estudando. Algo muito próximo da nossa realidade, porque a história chegou aos tempos atuais. O professor que vos fala, inclusive, vai lembrar de quase tudo o que está acontecendo aqui, porque ele já era adolescente no início dessa fase. Então, o Brasil pós-ditadura militar, como foi a conjuntura política, o que aconteceu, como se deu a eleição de cada presidente do Brasil neste período. Portanto, o Brasil pós-ditadura militar, vai ser importante que nós compreendamos a conjunção política brasileira pós este período. Vocês vão lembrar que lá nos PETs anteriores, nas aulas anteriores que vocês estudaram, o primeiro presidente do Brasil pós-governo militar foi José Sarney, numa eleição indireta, ou seja, a população não participou. O governo dele foi extremamente questionado no combate à inflação, extremamente questionado em questões sociais e não foi muito popular. As eleições seguintes, que elegeram Fernando Collor de Mello em 1989, haviam reacendido a esperança do Brasil em caminhar um projeto social mais amplo, um projeto de combate à corrupção, que foi promessa de campanha deste presidente. Portanto, na aula de hoje nós vamos falar destes presidentes a partir dos anos 90. O primeiro presidente eleito pela população, ou seja, voto aberto pós-governo militar, foi Fernando Collor de Mello. Já falei para vocês que ele foi o presidente mais novo a assumir este cargo. Ele tinha apenas 38 anos quando foi eleito presidente. Havia uma esperança muito grande que a sua figura, que é uma figura muito midiática, era uma figura muito midiática na época, pela sua fala erudita, pela sua aparência jovial, pela sua aparência de atleta, pelas suas falas que encaminhavam o desejo de várias pessoas, da grande parte da população naquele período, de estabilizar o Brasil, pois estávamos vindo de um governo muito tenso que fracassou no combate à inflação, que era o governo Sarney, que anteriormente tinha um período de muita recessão e repressão no governo militar. Portanto, o governo Collor representava esta esperança de novos tempos no Brasil. E como foi este governo? Ele encampou uma campanha para combater a inflação. Primeiro, lança o Plano Collor, um plano de combate à inflação, tentar frear este monstro que era a inflação. Eu lembro, quando eu era adolescente, que a inflação crescia todo dia. Você chegava numa padaria para comprar um pão, de manhã era um preço, à tarde já era outro. Então a missão do Collor era combater a inflação, era estimular a economia a ponto que os preços se estabilizassem. Então, o plano que ele lançou, o Plano Collor, tinha este objetivo. A primeira ação que ele toma para combater a inflação foi extremamente polêmica. Ele decreta o confisco do dinheiro de contas poupança de todas as pessoas do Brasil em determinada renda e do FGTS. Então, o plano dele para combater a inflação, para aumentar a renda, a arrecadação deste governo, foi sequestrar, foi tomar o dinheiro da conta poupança das pessoas, com a promessa de devolver com juros e correção monetária anos mais tarde. Logicamente, pessoas que perderam seu dinheiro naquela época ficaram extremamente descontentes. Esses processos estão na justiça, alguns deles até os dias de hoje. Então, o Collor, que era a esperança de um novo recomeço no Brasil, já começa seu governo com uma questão muito polêmica, que é essa questão do confisco do dinheiro das contas de poupança. O nome da moeda muda de Cruzado Novo, que era a moeda, o nome da moeda no governo Sarney, para Cruzeiro. Retorna para o Cruzeiro. Posteriormente, vai ser Cruzeiro Novo, depois Cruzeiro Real, nos governos seguintes. O desemprego vai voltar a crescer porque a inflação ela vai cair no primeiro momento. O impacto vai ser muito positivo. Então, a inflação passa de 81% para 9% inicial. Então, a primeira reação do mercado
para as novas ações do Collor, para essa questão de uma forma de arrecadar dinheiro para o governo foi positiva, mas ela não era estável. Portanto, essa euforia da inflação baixando no primeiro momento, ela desaparece muito rapidamente. A inflação crescendo e voltou com mais poder do que estava antes, gerou o desemprego muito forte. Então, com o desemprego crescendo, com a imagem dele se desgastando, principalmente pelas questões do confisco da poupança das pessoas, com a imagem dele desgastando pelo fracasso do plano Collor, a popularidade daquele presidente que foi eleito de forma popular no ano anterior, ela despenca. Para conseguir driblar essa impopularidade, o Collor vai tomar ações midiáticas, ou seja, para aparecer para a grande mídia, para aparecer para a grande população, que iriam dar a ele a imagem de um presidente diferente dos outros. Que tipo? Vai aproveitar a face de presidente jovial e atleta que foi pintada por ele na campanha de 89. Então, geralmente, ele era visto, como aqui na imagem que vocês podem ver, praticando exercício físico ao ar livre, aproveitando a boa forma física que ele tinha, a jovialidade que ele tinha, para gerar uma imagem de um grande atleta, de um presidente saudável, diferente dos outros que haviam sucedido ele, que geralmente eram pessoas não tão saudáveis, geralmente as pessoas representadas por uma velha política. Então, a intenção dele é criar a imagem de um novo político, um político jovial, que vai ter força para combater esses problemas que o Brasil está tendo. Então, praticar corrida era uma das suas mais fáceis visões que tinham em Brasília naquele momento. Andar de jet ski também. Então, ele aproveitava o Lago Paranoá, que fica lá em Brasília, para passear com um jet ski. Isso quer dizer que ele estava apenas praticando o exercício? Não. É um exercício de mídia. Transformar a imagem do presidente que está fracassando no conceito político e econômico na imagem de um cara jovial, de um presidente jovem, um presidente saudável. É transportar a responsabilidade dos atos por ele cometidos que estão fracassando para a imagem de um cara jovem, de um cara saudável. Um presidente que tenta se aproximar da população praticando exercício físico. Algo interessante, ele é o primeiro presidente a voar num caça supersônico. O que é um caça supersônico? É um avião de guerra do Brasil que é mais rápido que a velocidade do som. Então, há uma notícia que foi muito veiculada na época: o presidente é visto viajando num caça supersônico. Qual é a intenção política disso? Tirar da responsabilidade dele, dos ombros dele, o fracasso na política econômica. É tirar a atenção do povo, que não queria mais saber de fracasso econômico, e transportá-lo para uma imagem que ele estava criando. Essa é uma tática de política usada há muitos anos em várias sociedades. Desde a Roma Antiga, esse tipo de política já era usado. Então, essa prática de transportar a responsabilidade, de criar uma nova imagem, não é novidade, ele apenas aperfeiçoou. O problema foi que o Collor foi denunciado pelo próprio irmão Pedro Collor como chefe de uma grande organização corrupta que desviava verbas públicas para o próprio benefício. Esse chamado esquema PC, dado o nome ao Paulo César Farias, que vocês estão vendo na foto, era uma campanha, um projeto de desvio de verba pública. Esse sistema, esse projeto de corrupção foi denunciado por membros da família do presidente. Por algum motivo, alguma rixa familiar, e o Pedro Collor brigou com então o presidente Fernando Collor, o seu irmão, e denunciou à mídia esse grande esquema de desvio de verba. Logicamente, o impacto foi extremamente negativo, a imagem do Collor despenca de vez, é aberto um processo de impeachment e ele passa a ser julgado como um grande corrupto da nação naquele momento.
uma CPI foi instaurada e a popularidade dele praticamente desaparece. Ele vai perdendo apoiadores políticos que garantiram sua eleição em 89, então as pessoas que eram poderosas, que estavam sempre do lado dele, passaram a desvincular a sua imagem da imagem do presidente que está envolvido num esquema de corrupção, uma denúncia de esquema de corrupção muito grande. A população, liderada por estudantes da geração cara pintada, vai às ruas exigir a renúncia ou impeachment do presidente Collor. Algo muito interessante é que em um pronunciamento à nação, o Collor pede para a população não o abandoná-lo, pede que todo mundo saia às ruas com a camisa verde e amarela. Nesse momento surge essa geração cara pintada que vai às ruas vestidas de preto. Então a pressão popular sobre o processo de impeachment fez com que a Câmara dos Deputados acelerassem este processo. Ciente que o impeachment era algo apenas em questão de tempo, Collor renuncia ao cargo de presidente para não perder os seus direitos políticos. Algo que não foi evitado, porque em 92 o impeachment é aprovado, ele é afastado da presidência e perde seus direitos políticos, apesar de ter renunciado um dia antes. O que é perder seus direitos políticos? Ele não vai poder ocupar cargo público, ou seja, não vai poder candidatar-se a nenhuma questão, a nenhum cargo político no Brasil por 8 anos. Esse período foi cumprido, 8 anos depois ele pôde se candidatar de novo. Atualmente, Fernando Collor de Mello é senador da República por Alagoas. Acreditem se quiser. Um presidente que sofreu impeachment por corrupção, hoje é senador da República. Algo de legal nisso? Não. Está previsto em Constituição. Ele cumpriu o seu afastamento de 8 anos, se candidatou de novo e foi eleito. Então, dentro da Constituição, é justo, não é ilegal que ele esteja ocupando este cargo. Quem vai assumir o governo era o vice-presidente Itamar Franco, mineiro, de Juiz de Fora, tinha a missão de concluir o governo Collor, agora vai ser governo Itamar, combater a desconfiança da população que não está mais querendo saber de corrupção no Brasil, está muito abalada pelas denúncias, combater a inflação. Então a missão de Itamar Franco era muito dura, muito difícil. Ele vai ter que encarar principalmente a desconfiança do povo, a desconfiança do mercado, a desconfiança da indústria. Não era fácil a missão de Itamar Franco. Em suas ações, muda o nome da moeda de novo, de cruzeiro para cruzeiro real. Ele vai chamar o sociólogo Fernando Henrique Cardoso para ser o ministro da Fazenda. Fernando Henrique Cardoso já era político de longa data, já era conhecido do cenário político brasileiro. Ele vai tentar criar um jeito de estabilizar a moeda brasileira. De que forma? Que em dado momento, R$1 equivalesse a $1, diminuindo assim a inflação, aumentando o emprego, segundo a visão deste plano econômico. Para criar uma forma de estabilizar a moeda antes dessa transição, ele cria a Unidade Real de Valor, chamada URV. Era uma moeda paralela, um conversor de valor. Eu lembro daquela época. Ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Ninguém sabia o real significado da URV. Voltando ao exemplo da padaria. Se eu fosse à padaria para comprar um pão, eu tinha que saber a cotação da URV do dia. Então, eu não sabia quanto que eu iria gastar, porque a cotação da URV, ela variava dia após dia. Então, se eu chegasse na padaria e pedisse 10 pãezinhos, eu teria que saber qual era o valor da URV daquele dia para convertê-la em cruzeiro real. Então, era um período de extrema desconfiança, extremo medo do plano econômico que estava por vir. O plano econômico vai entrar em vigor já sem o Fernando Henrique Cardoso em 94, quando a URV já não existia mais, é criado o Plano Real
que é a moeda que nós temos hoje, e começa em julho daquele ano, $1 equivaler a R$1. Se pensarmos bem, $1 é R$1. O dólar hoje está na casa de R$4, R$5. Para importar produtos é muito legal. Você vai trazer produtos de fora para o Brasil, pagando menos do que você pagaria se o dólar fosse 5. Agora, se você vai querer vender produtos cuja base de preço é o dólar, você estará perdendo dinheiro. Então, a exportação brasileira foi prejudicada. Apesar disso, a euforia do plano real de equiparar $1 a R$1 naquela época fez com que a popularidade de Fernando Henrique Cardoso crescesse tanto que ele se tornou presidente da República em 1995. Então, Fernando Henrique Cardoso vai governar a partir de um princípio da popularidade do plano real. Ele vai ficar por 8 anos, porque ele vai conseguir ser reeleito numa mudança de lei naquele período. O seu governo vai ser marcado pela venda de grandes estatais. Então, ele vai querer compor o rombo financeiro que estava no mercado brasileiro naquele momento, vendendo grandes empresas do Estado. Vou citar duas aqui. Uma, a Companhia Vale do Rio Doce, que era uma grande mineradora com sede aqui em Minas Gerais, criada por Vargas lá nos anos 40. Hoje é uma empresa privada, ela é uma das maiores mineradoras do mundo e vocês conhecem apenas como Vale. A Vale, que vocês conhecem hoje, tão famosa nas notícias últimas de mineração no Brasil, ela era do Estado, ela pertencia ao poder público, ela foi vendida neste período. Outra empresa desmembrada foi a Telebrás. Aí trouxe um grande benefício, porque ter telefone em 1994 era muito caro. O desmembramento da Telebrás possibilitou a população brasileira a experimentar o uso do telefone. Pós-FHC, quem vai ser eleito é Lula. O Lula traz a esperança do combate à corrupção de novo, uma vez que até o presidente, o governo do Fernando Henrique Cardoso, não conseguiu combater a inflação e teve denúncias de corrupção. Então o Lula vem com essa nova política, ele ameniza o discurso, ele não tem mais aquele discurso sindicalista, ele não é tão radical, ele vai se aliar à centro-direita, então vai ter uma aproximação do Partido dos Trabalhadores com os partidos de centro, vai amenizar o seu discurso e não vai ser tão radical e ele vai ser eleito. Apesar do sucesso em programas sociais como Bolsa Família, como combate à fome e até no combate à inflação, seu governo vai ser marcado por denúncias de corrupção. Apesar de grandes denúncias de corrupção que ele está respondendo até hoje, a credibilidade do PT naquele momento não foi tão abalada, porque vai ser eleita Dilma Rousseff. O governo da Dilma é uma extensão do governo Lula. Os mesmos programas, as mesmas diretrizes, na verdade, teoriza-se que o Lula continuou influenciando muito no governo Dilma, mesmo após a saída do presidente do poder, mas também as denúncias de corrupção que vinham desde o governo Lula pesam sobre o governo Dilma. Ela tem que enfrentar grandes manifestações, apesar da aliança com o PMDB, que era um partido extremamente forte da centro-direita. Ela enfrenta grandes manifestações no período das Copas das Confederações, enfrenta grandes problemas na Lava Jato, principalmente. O resultado é Dilma Rousseff sofre impeachment. Ela perde o apoio político e ela sofre impeachment. Quem vai ficar no lugar dela? Michel Temer. O Michel Temer fica pouco tempo no governo. O que é mais marcante é a PEC 55, que limita os gastos públicos e principalmente o início da campanha de Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro, o parlamentar Bolsonaro, ele já estava no poder há 30 anos, então ele não era novidade. O discurso dele que ganha força, porque a decepção da população com o PT e com o PSDB, que havia uma polarização desses dois partidos, foi tão grande que fez com que o discurso de Bolsonaro, que antes não era ouvido, passasse a ser extremamente popular. No âmbito dessa popularidade inicial, ele consegue se eleger presidente da República. O que vai acontecer com seu governo, a história nos dirá mais tarde.
Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.